Então, o arrebatamento é verdadeiro. Depende. O arrebatamento secreto eu não acredito, sabe? Que é o que é defendido. Eu acredito em outra forma de arrebatamento que a Bíblia expõe, principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo fala sobre isso, mas a gente já começa pelo arrebatamento ou pelo Apocalipse? Vamos começar. Então vamos começar pelo Apocalipse, porque foi isso que ela falou, né? Está chegando o Apocalipse, arrependei-vos. Inclusive deu até data, né? Deu até data. 5 a 10 anos. Outra coisa também que eu contesto. Isso aí eu contesto, aí não dá. Mas o que impressiona ali naquela fala dela era o lugar aonde ela falou isso, né? Isso impressiona muito porque era um lugar totalmente voltado para a carne, voltado para o pecado, né? Então ela falou, lugar mais apropriado que aquele, na minha opinião, não teria. Na igreja eu sei que nós ouvimos isso, mas num lugar onde há o pecado, onde há só vontades da carne, eu achei que foi bacana. Mas a forma ao qual ela colocou, aí nós já podemos debater um pouco. A data, então, nem se fala. Data, então, eu acho que aqui nós somos unânimes do que ninguém sabe. Nem o próprio Jesus, quando veio aqui, falou, nem eu sei. Quem sabe é só o Pai. Então vamos começar pelo Apocalipse, depois a gente fala de arrebatamento. Primeiro, assim, com relação ao lugar que ela falou, eu acho que é algo que deve ser alvo de reflexão nossa, como evangélicos. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, você não vê Paulo em festa carnal, evangelizando. Não tem um texto sequer. Colocar Paulo, que é aquele que adentrou o mundo gentil, o mundo greco-romano, você não vê Paulo, e tinha festa a Dionísio, tinha festa a vários deuses gregos, que era envolvido por canalidades até piores, em certo sentido, do que é feito no carnaval no Brasil. E você não tem nenhuma passagem que Paulo estava ali evangelizando, festa, né? Onde havia tentações sexuais, porque não adianta, você não homem ou mulher vai ser tentado, a sedução sexual existe dentro de um ambiente desse. E Paulo foi no Areópago. O Areópago era um lugar de filosofia, de idolatria. Lá sim ele foi e evangelizou. Mas você não vê Paulo na sinagoga, Paulo sempre estava na sinagoga, mas você não vê Paulo em nenhum momento em um ambiente como esse. Você vê um ambiente de perdição, vamos dizer assim. Mas Paulo cita, por exemplo, na carta dele aos Efésios, ele fala indiretamente da deusa Diana, ele fala quando ele fala para não se embriagar com vinho, mas encher do espírito ali, quem se embriagava com o vinho era quem adorava o deus Dionísio. Então ele está combatendo o paganismo, está combatendo a imoralidade. Romanos capítulo 1, Paulo fala também contra a imoralidade dentro do Império Romano, quando ele fala homem com homem, mulher com mulher, ele fala que Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então a impiedade está relacionada à idolatria, a perversão está relacionada à imoralidade. Ele vai discorrer lá não só nesta área homossexual, mas adultério, todo tipo de prostituição. Paulo cita na carta aos Efésios, novamente citando ela, ele fala sobre despir do velho homem, revestido novo, e dentre as coisas ele fala também sobre a imoralidade, de abandonar isso. Por quê? Porque muitos de Éfeso participaram disso e agora eram crentes, deveriam abandonar. Então, citando essas e várias outras cartas, né, que Paulo menciona isso, mas principalmente Romanos e a carta aos Efésios, você não tem Paulo nesse ambiente evangelizando. Agora, não quer dizer que ele não evangelizava nas ruas, obviamente que sim. Ele até em Éfeso, ele chegou a alugar um teatro, um anfiteatro, para poder pregar por 2 anos e usar a filosofia como ponto de contato para levar o evangelho. Então, Paulo tinha estratégias desta maneira, mas sem se envolver, estar em lugares assim. Então, é uma coisa que eu coloco aqui, é outro assunto, que a gente pode até tratar no outro tema, né? Até porque que o senhor levantou, sim, eu estava até comentando com um amigo meu. A gente está vendo um levante aí de artistas, seja cantores, seja atores, que estão indo na igreja evangélica, mas não estão largando a sua vida secular. Sim. Continuam cantando as músicas do mundo, que eu não, para mim, não vou julgá-lo,
mas continua com a mesma velha vida. E, inclusive, alguns que tem algumas músicas que, ao meu ver, Pastor Júnior, é pesada. Pesada, um sertanejo pesado. E no final ainda fala, agora eu vou cantar uma música aqui, porque eu quero agradecer a Deus, e canta um louvor, canta um hino, canta alguma coisa. Então, assim, esse é um outro tema. Sim, é verdade. Mas há esse levante de pessoas, de artistas, de famosos que estão procurando a igreja. Só que ainda continuam fazendo a prática antiga ainda, né? Então, só uma reflexão básica, né, sobre essa questão. Eu não iria num lugar desse evangelizar. Eu não iria. Eu também, de forma alguma. Então, eu entendo que é obrigação nossa evangelizar, mas tem os lugares, tem os momentos certos e Deus dá oportunidades. Respeito. Eu sei que tem igrejas que fazem esse tipo de trabalho. Respeito. Não é algo que eu faria. É algo que eu respeito. Se Deus falou e acredita que é Deus, vai e faça. Quem sou eu para julgar alguém que está fazendo algo... Ou até, assim, nas imediações do lugar, né? Porque aí as pessoas saem daquele meio e aí você pode abordar um ou outro que está a caminho de casa. Aí eu acho até interessante, mas no meio mesmo, mas tudo bem, esse não é o ponto. A questão que ela falou que estava chegando o Apocalipse, né? Isso, está chegando o Apocalipse. E assustou, hein? Assustou muita gente. Eu entendo que o susto, Cleito, e o pastor? Júnior. É meu irmão. Seu irmão? Meu irmão de sangue. Meu irmão de sangue. Parece mesmo. Então, o que eu entendo é que, primeiro, não existe um entendimento muito maduro, na maioria, sobre o que é o Apocalipse. Porque, na verdade, o Apocalipse é aquilo que era sombra e agora está sendo revelado. Então, se nós olharmos por esse ângulo, de Gênesis já vem o Apocalipse. Por quê? Porque já vem a promessa da vinda do Senhor Jesus, já vem em Gênesis 3,15 a vitória sobre Satanás, que Paulo cita em Romanos 16,20, que em breve o Deus da paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. E isso tem a ver com Gênesis 3,15, uma citação direta. Então, aquilo que está em Gênesis de 1 a 3, na verdade, principalmente após queda ali, já é o início da escatologia, vamos dizer assim, já é caminhando para o fim. Então, nós temos de Gênesis até Apocalipse um caminhar para o fim. Não é só o livro de Apocalipse, porque esse é o entendimento da maioria. E Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Sabia disso? Não sabia. Não são citações diretas, mas indiretas do Antigo Testamento. Isso demonstra que toda a base de Apocalipse é o Antigo Testamento. Não é só Daniel, não, como a maioria pensa. A gente sabe que Apocalipse e Daniel são livros análogos, né? Porque Daniel fala, mais para o final do livro, né? Ele fala bastante sobre questões dos últimos dias. Mas Apocalipse é o livro que mais cita outras partes do Antigo Testamento. Muitas, Isaías, Malaquias, Zacarias e assim por diante. Zacarias principalmente. Então, se você não entender o Antigo Testamento e como ele vai se desenvolvendo com uma revelação progressiva, você não consegue entender Apocalipse. Pegar Apocalipse isoladamente do restante das Escrituras é um grande erro hermenêutico, porque aí você faz a interpretação que você quiser. Mas você tem que entender que a linguagem que ele utiliza é uma linguagem do Antigo Testamento, mostrando que isso já está previsto, já está profetizado, tipificado, simbolizado no Antigo Testamento. Você pode ver, ele cita a Babilônia. Está onde? Está no Antigo Testamento, né? Ele fala da serpente do dragão. Serpente está onde? Em Gênesis. E ele vai citando várias partes, assim, mostrando. Quando fala... É outro tema, né? Mas falar 666, 6 refere-se ao que no Antigo Testamento? Refere ao dia que Deus fez o homem. Número do homem. Então está tudo relacionado. Número 7 é muito usado em Apocalipse várias vezes. 7 é perfeição. Está em Gênesis capítulo 2. Então tudo está lá no Antigo Testamento, começando do livro de Gênesis. Então, na verdade, falar, já está chegando o Apocalipse, mas não, isso já está há muito tempo. E cada vez mais que os dias passam, Paulo diz que vai chegando mais o amanhecer. Quanto mais a noite chegar, mais próximo está o amanhecer. Então, agora, o que ela quis dizer, pelo menos que eu vi, o vídeo, os irmãos podem me corrigir,
é que os sinais, né? Então, eu não tinha visto que ela tinha já até previsto a data. Falou. Porque vai ser de 5 a 10 anos. E aí eu queria até já colocar o pastor Júnior no meio da conversa. E aí, pastor? É verdade que pode ser de 5 a 10 anos? Cleiton, pastor Márcio, né? É algo que, na verdade, eu acredito que ela, talvez, na empolgação, ou talvez ali querendo impactar, né? Evangelizar, impactar, né? Eu vi uma entrevista dela, que ela deu em um outro canal, né? Ela disse que estava lá curtindo o carnaval. E de repente... Que bom, hein? É pra você ver. Que bacana. Ela estava lá curtindo e que de repente ela foi inspirada. E essa inspiração levou ela a evangelizar, a profetizar. Não só a respeito do Apocalipse, mas também ela acabou dando datas, né? Onde Atos, no capítulo de número 6, no verso de número 7, fala que não compete, né? Só compete a Deus tempos e épocas das coisas. E é interessante, pastor, porque muitas pessoas acabam ficando assustadas. Elas acabam até assim observando isso e elas acabam, né? Existem duas vertentes aí. Algumas delas por medo, por desespero, correm para a igreja, né? Correm para Deus. Outras abrem mão de tudo e diz: bom, se vai acabar mesmo, agora que eu vou viver uma vida desconcertada, sem um alinhamento, sem temor. Querer, né? Fazendo meu querer. Vou fazer o que eu acho. Tá acabando então, mesmo. assim, as palavras que foram colocadas naquele momento, ainda que possam ser um alerta, elas também podem corroborar para um outro tipo de desespero, né? Então, eu gostaria que o senhor também pudesse falar um pouquinho sobre tempos, épocas, o que diz a Bíblia, teologicamente, o que isso pode nos dar uma base. É certo, né? Tudo compete ao Senhor. Ele é o governo de todas as coisas, né? Mas nós, como cristão, como nós devemos nos comportar diante dessas falas, desses anúncios? O que o senhor tem a nos dizer? Olha, primeiro que essa visão de Apocalipse, muitos têm medo, né? Até de ler o livro de Apocalipse. Então, eu vou encaixar a pergunta do Júnior, vou encaixar uma outra. Por que tanto medo do fim? Então, eu entendo que é fruto de uma teologia distorcida a respeito dos últimos tempos. Qual seria? A questão do arrebatamento mesmo, secreto. A Bíblia não ensina isso. Na verdade, isso foi ensinado por um padre jesuíta, Ribeira, e que por conta que os protestantes, né, no século XVI estavam colocando o Papa como a besta, e então ele quis jogar isso de forma futurista, e aí ele criou ele na verdade ele lançou as bases para aquilo que depois Darby, né, foi teólogo, né, foi desenvolver em 1800 alguma coisa, foi desenvolver o chamado dispensacionalismo, que na verdade isso não existia até então dentro da teologia protestante. Você não encontra a defesa disso em nenhuma confissão da igreja reformada principalmente, não tem nenhuma. Então aí depois vem a Bíblia de Scofield, que popularizou isso aí, e as pessoas começaram a achar que a Bíblia realmente ensina que haverá um arrebatamento secreto. E aí vem depois o filme Deixado para Trás, né, e tal, e várias outras coisas, peças teatrais e tudo isso. Então a cultura, a teologia brasileira, ela herdou essa influência. Agora, qual que é o problema disso aí? É que as pessoas ficam com medo. Se Jesus voltar hoje, você fica. Então você conserta a sua vida, porque se ele vai levar a sua esposa, você vai ficar. E aí começa a criar um terrorismo. E aí parece que a volta de Jesus, eu creio que da nossa época aí, né, todos nós, da cuca, né? Eu tinha medo da cuca, aquela antiga lá. Do sítio do Pica-Pau, lógico. Os mais novos não sabem, mas pesquisa no YouTube, né? A cuca eu tinha medo, eu sonhava com a cuca quando era criança, tem um pesadelo com ela que eu lembro até hoje. Então parece que Jesus é a cuca. Qualquer hora ele vai chegar e vai voltar e você vai ficar. Então vira um terrorismo teológico na mente dos crentes. Mas na verdade, a primeira Bíblia mostra, e depois eu falo sobre arrebatamento com mais propriedade,
mas é uma vinda visível, pública, e não é secreta. Agora, João, ao escrever Apocalipse, olha só, ele escreve para as igrejas da Ásia, e ali aquelas 7 igrejas, e ele quer consolar essas igrejas. Elas estão passando, muitas delas, por perseguições, por dificuldade. Algumas, dentro do contexto do apóstolo João ali, havia até a obrigação de adorar o imperador. Tinha até um certificado que era dado porque você adorou o imperador e os deuses romanos. Então, se você não tivesse aquele certificado, você não comprava e nem vendia. Tá vendo? Então, a mensagem de Apocalipse tem que dizer alguma coisa aos seus leitores originais. Se o livro foi escrito primeiramente, para as 7 igrejas da Ásia, a mensagem do livro tem que ser algo aplicado a eles. Sim. E também depois para a igreja em todos os tempos. Mas primeiro tem ali, qual sentido teria para eles, se não tem nada para a realidade que eles estavam vivendo. E aí João diz lá no capítulo 1 de Apocalipse, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo já está próximo. Bem-aventurado, felizes, abençoados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desse livro. Então, veja, não é um livro para dar medo, é um livro para abençoar, é um livro para edificar, é um livro para dizer assim, para a igreja, apesar da luta que virá sobre a igreja, das opressões, das ações do diabo, de todas as coisas que ainda hão de acontecer até o final, tenha certeza de que a igreja será triunfante. Cristo edifica a sua igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, juntando Mateus 16 aqui. E quando Jesus fala as portas do inferno não podem prevalecer contra a edificação que ele faz da igreja, ele edifica a igreja, quer dizer, as perseguições, as oposições malignas não podem impedir que ele edifique a igreja. Por quê? Porque ele estará com a igreja até a consumação dos séculos. Então você não pode ler Apocalipse isolado dessas outras passagens. Paulo diz lá o que lá em 1 Coríntios 15, que quando a trombeta soar, os mortos restarão, né? Aquele que é corruptível será incorruptível, que é mortal será imortal, tal, vencida foi a morte, tal. Aí ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes, crescendo na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então Paulo diz, não fiquem abalados, não estremeçam diante disso, porque o trabalho de vocês tem um propósito. O que João mostra em Apocalipse está de acordo com tudo isso e outras passagens, mostrando que a igreja, ela vai vencer tudo isso. Por quê? Porque Cristo é o Evangelho, e Cristo é aquele cavalo branco que sai para vencer, vencendo. Não tem nada que possa impedir a vitória de Cristo. O poder que é apresentado, Paulo fala em Tessalonicenses, o poder do anticristo contra o Senhor Jesus, ele com o sopro da sua boca. Ou seja, é tão até um ameaçador para Jesus o poder, né, do anticristo, da besta e tal, que ele vai só... Acabou. Então, para que a igreja temer? Não há necessidade de temer. É nesse ponto que é interessante a gente entrar, porque assim, a gente vê hoje um povo muito... E é temeroso de medo. Sim. Não é temeroso de temor a Deus, não. Sim. Temeroso de medo. De ficar. E a Bíblia não deixa a gente... Aliás, a Bíblia nos orienta a não ter medo. Sim. Né? Sim, porque exatamente. O medo e a fé não caminham junto. Exatamente. Ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como caminhar junto. E hoje eu vejo isso. Nas mudanças, inteligência artificial, tecnologia, guerra, peste... Tudo acontecendo nessa nossa época. Será que é por isso que tem pessoas, como fez a Baby do Brasil lá, colocando épocas, colocando tempo, pastor? Aí fica a pergunta agora do tempo. Sim. Porque a Bíblia diz que quando nós tivermos rumores de guerra, peste por toda o planeta, é o começo do fim. Mas o que é esse começo do fim? Tempo. Podemos precisar, não podemos precisar, tá voltando, não tá voltando? Olha, um problema que existe é quando a gente utiliza o contexto histórico, né, o momento que a gente está vivendo a história, para interpretar a Bíblia. Aí é um grande perigo. A gente pode cometer erros nesse sentido. A gente tem que fazer o contrário, né? Pegar a Bíblia e interpretar o nosso tempo. É assim que a gente tem que fazer.
Se a gente olhar dentro do contexto, por exemplo, dos reformados, aí no século XVI, XVII, por aí, como eles foram perseguidos pelo catolicismo romano, muitos mortos na fogueira, queimados vivos, né? A rainha Maria Tudor, lá, sanguinária da Inglaterra, perseguindo os cristãos, os protestantes, mandava colocar na estaca e antes de mandar colocar fogo, mandava ferir e colocar o sangue do mártir numa bacia e passar a Bíblia dentro da bacia com o sangue daquele crente, e aí dizer: quem for fiel a esse livro vai morrer dessa maneira, e aí mandava queimar vivo. Se nós vivêssemos naquela época, diria: acabou, já está voltando mesmo, né? Por causa da intensidade das perseguições que ocorriam naquela época. Um fato é o seguinte: é óbvio que o cenário está sendo montado para a vinda do Senhor Jesus. A cada momento que passa, isso vai se aproximando mais. Isso a Bíblia fala claramente. Mas existem alguns sinais que a Bíblia dá, que elas têm que vir antes do momento da vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala que não ainda é preciso, antes de chegar o grande dia do Senhor, é preciso que seja revelado o iníquo. Então o iníquo ainda tem que aparecer, o anticristo tem que aparecer ainda, e não apareceu. Aí fica aquelas teorias da conspiração, esse, aquele outro, né? O Macron, não sei quem, tal, né? Mas o anticristo não apareceu. E aqui Paulo diz que ele só vai aparecer quando o Senhor quiser que ele apareça, porque ainda sabes que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo diz que há aquele que o detém. Aí a gente não sabe se Paulo está se referindo ao evangelho, a pregação que tem ainda que se espalhar mais para alcançar mais e mais pessoas, porque isso tem que cumprir também uma parte da profecia, ou se é o próprio Deus que está impedindo diretamente, mas é o Senhor de forma direta ou indireta que está o detendo. Ele vai aparecer na hora própria. Então existe o anticristo para aparecer, a grande apostasia ainda, com uma religião global, né? Existem rumores aqui e acolá, coisas falsas, verdadeiras sobre isso, né? Da união das religiões. Há um ou outro líder, até o atual, né, líder do nosso país, fala, né, necessidade de um líder mundial, né? Existem essas falas aí, e a gente pode ver, sim, sinais disso. Agora, quanto tempo isso vai durar, ou para que chegue a esse momento, não nos cabe nem sequer discutir, porque isso é só da vontade soberana de Deus. O que nos cabe fazer é o que Pedro fala na segunda carta, no capítulo 3, ele fala da vinda do Senhor, e ele fala que ela não é tardia, né, como alguns a têm por tardia, e ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que é a minha obrigação no presente? Crescer na graça. Então, quando o Senhor Jesus voltar, eu estou pronto, independentemente de quando for, e se ele me levar hoje, eu estou pronto. Então eu tenho que estar pronto, não por causa que eu tenho medo dele vir e eu ficar, porque Paulo diz lá em Romanos 8, no capítulo 8, verso 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, não há mais condenação para mim. Paulo diz no final do capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, nem coisa do passado, presente ou por vir. E no meio do capítulo 8, Paulo fala que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. E ele diz que a criação, ela anseia como que dores de parto, esperando o dia da redenção dos crentes. Então, não há o que temer. Quando você, de fato, é crente, salvo pela graça, você sabe que Cristo pagou de uma vez por todas a sua dívida, cravando-a na cruz, como está em Colossenses capítulo 2. Então não há mais condenação para nós. Nós estamos na mão do Senhor Jesus, nenhum vai ser arrebatado da sua mão. Agora, o que me cabe sendo crente em Cristo é como João diz em 1 João capítulo 2, que quem o conhece guarda os seus mandamentos e anda como ele andou. Quem pertence a Cristo guarda os seus mandamentos. Ele ama o Senhor, e por amar o Senhor ele deseja a volta do Senhor Jesus. Então, agora, as coisas realmente, olhando assim o contexto político, econômico, religioso do mundo, parece estar sendo montado de fato um palco para essa manifestação do anticristo. Está funilando, né?
No entanto, como eu disse, no passado também tinha essa impressão, né? Nos períodos de maiores perseguições que a igreja passou. E aí veio avivamentos e deu uma quebra. Se a gente pegar desde lá de João Batista. Sim. Desde João Batista, arrependei-vos. E aí o que o senhor falou aí é que eu diria só um corte. Não João Batista, desde Gênesis 4. Caim matou Abel. Pronto. Sim. Desde lá. É o reino parasita de Satanás. Ele é parasitário. Ele não é um reino que depende do reino de Deus. O reino de Deus é toda a criação dele, é de Deus. Ao Senhor pertence os céus e a terra. O reino de Satanás é um reino parasitário, ele depende para existir. Quando Cristo voltar, ele vai arrancar esse parasita e lançar no fogo, entendeu? Então, ele não é um reino concorrente ao de Deus. Ele não tem dualismo na Bíblia, não tem Deus bom, Deus mau. Então, Deus é Deus até do diabo. Ele é assim, o diabo pertence a ele. Ele é senhor dos senhores. O diabo se curva diante dele. Não, o diabo é um cachorro na mão de Deus. O Lutero dizia isso. Ele está na coleira de Deus. Essa exaltação do diabo que criou, isso aí, sabe o que é? Mitologia grega. Zeus e Hades. Isso mesmo. Entendeu? É essa filosofia grega que construiu e influencia a teologia evangélica. É um dualismo, não existe dualismo na Bíblia. É Deus, ele é Senhor. É soberano. Ele é soberano. O diabo se prostra obrigatoriamente. O diabo treme de medo. Lembra quando Jesus foi expulsar os demônios dos gadarenos lá? Foi. Vieste nos atormentar antes do tempo? Ué, que tempo? Tempo do juízo. Do juízo. Quem é que vai atormentar Satanás com a ira? É Cristo. Ele vai ser torturado. Lá em Apocalipse 20 diz isso. Ele vai ser torturado pela ira de Deus. Ele treme de medo. Você crês tu que Deus é um só? Fazes bem, Tiago diz. Os demônios creem e estremecem. Eles têm medo. Sabe? Então essa é uma visão libertadora, porque não é você desprezar as ações malignas de Satanás, tem que ter prudência. Nossa luta é contra principados e potestades, Paulo diz em Efésios 6. Sim. Temos que nos fortalecer. Nós não temos força natural para enfrentar isso, é Deus quem nos dá, mas nós não podemos viver essa paranoia em torno de Satanás, né? Porque é o que ele quer.